Você já se sentiu confortável? Seguro em sua posição, em sua casa, em sua rotina? A vida está boa, as bênçãos estão fluindo. Mas e se, de repente, você descobrisse que um decreto de morte foi assinado contra tudo o que você ama? Uma sentença irrevogável, marcada em um calendário que ameaça aniquilar o seu futuro, a sua família, o seu povo. O que você faria se a única pessoa que pudesse intervir fosse você, mas o preço da intervenção fosse, muito provavelmente, a sua própria vida? Esta é a história de Esther, uma jovem órfã judia que, por uma série de eventos providenciais, se tornou a rainha do maior império da Terra, o Império Persa. Ela vivia no luxo, cercada de beleza, com um segredo em seu coração: sua identidade judaica. Mas fora dos muros do palácio, um inimigo chamado Amã, movido por um ódio satânico, manipula o rei para assinar uma lei de genocídio. Em um dia específico, no 13º dia do mês de Adar, todo homem, mulher e criança judia no império seria exterminado. A contagem regressiva havia começado, e a única esperança de um povo inteiro repousava sobre os ombros de uma rainha que não podia nem mesmo se aproximar de seu próprio marido, o rei, sem arriscar execução. Esta mensagem é para você, que foi colocado por Deus em uma posição de influência, seja ela grande ou pequena. Para você que enfrenta um decreto de morte, uma crise, uma ameaça, uma situação impossível e se sente paralisado pelo medo. A jornada de Esther, do seguro do seu palácio para a sala do trono, é um dos maiores exemplos de coragem estratégica e poder espiritual de toda a Bíblia. É a prova de que Deus pode usar uma pessoa, no lugar certo, na hora certa, para virar completamente o jogo e transformar um dia de luto em um dia de vitória. Até o final desta jornada, nós não apenas entraremos no palácio com Esther, mas descobriremos a arma secreta de 3 dias que ela usou antes mesmo de dar o primeiro passo, uma estratégia espiritual que desarmou o inimigo no céu antes que ela o confrontasse na terra. Irmãos e irmãs, a história de Esther nos faz a pergunta mais importante de todas: para que Deus te colocou onde você está? Fique comigo, pois estamos prestes a aprender a lutar, não com espadas ou com política, mas com a autoridade que vem de um coração rendido em jejum e oração. O mundo ordinário de Esther era o harém dourado do palácio de Susã. Após a deposição da rainha Vasti, Esther, a bela jovem judia, venceu um concurso de beleza e se tornou a esposa do rei Xerxes. Seu primo e pai adotivo, Mardoqueu, a havia instruído: não declares a tua parentela nem o teu povo. Ela vivia uma vida dupla: por fora, a rainha da Pérsia; por dentro, Hadasa, a judia. Seu mundo era de banquetes, servos e luxo, mas construído sobre a fundação frágil de um segredo. Ela estava segura, confortável, mas desconectada da luta do seu povo do lado de fora dos muros do palácio. José no Egito, antes de se revelar a seus irmãos, ele era o segundo homem mais poderoso do mundo, vivendo como um egípcio. Sua identidade hebraica estava escondida, esperando o momento de Deus para ser revelada e usada para a salvação. Existe alguma parte da sua identidade em Deus que você tem mantido escondida para se sentir mais seguro ou aceito pelo mundo? Deus pode estar prestes a te chamar para revelá-la. A chamada da aventura chega a ela não como uma ordem, mas como um eco de lamento. Mardoqueu, ao saber do decreto de Amã, rasga suas vestes, veste-se de saco e cinza e chora amargamente diante do portão do palácio. A notícia chega a Esther. Ela não entende. Ela envia roupas novas, mas ele as recusa. Então, através de um eunuco, a mensagem completa é entregue: uma cópia do decreto de extermínio e a ordem de Mardoqueu, que fosse ter com o rei
e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. A chamada era para ela quebrar seu silêncio, abandonar sua segurança e usar sua posição para interceder. Exemplo de Neemias, ele também estava em uma posição confortável, como o copeiro do rei. Mas quando ouviu a notícia da desolação de Jerusalém, seu coração se quebrou, e essa foi a sua chamada para agir. Deus muitas vezes nos chama através da dor dos outros. Se você está disposto a ter seu coração quebrado pelo que quebra o coração de Deus, comente: Senhor, dá-me o teu coração. A recusa de Ester é imediata e baseada em uma lógica de sobrevivência aterrorizante. Ela manda de volta a resposta a Mardoqueu. Todos sabem que qualquer homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma lei, a de que morra, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada a entrar ao rei. Esta não é uma desculpa fraca, é uma realidade mortal. Ela está dizendo: você está me enviando em uma missão suicida. O rei pode ter se esquecido de mim. Se eu der um passo, serei executada. A recusa dela é o grito do medo humano diante de uma tarefa impossível. A recusa de Moisés: quem sou eu para ir a Faraó? Eu não sou eloquente. Seu medo era real e baseado em suas limitações. A recusa muitas vezes nasce do confronto entre a nossa fraqueza e a magnitude do chamado. Eu sabia que precisava confrontar meu chefe sobre uma prática antiética, mas o medo de ser demitido, de perder meu sustento, me paralisou por semanas. A lei da morte profissional parecia mais real do que o chamado para a justiça. O mestre que guia Ester não é uma pessoa, mas uma estratégia espiritual. Após a dura resposta de Mardoqueu: não imagines que por estares no palácio do rei escaparás tu só, porque, se de todo te calares neste tempo, tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester é confrontada com seu destino, e sua resposta revela seu encontro com a verdadeira fonte de poder. Ela não confia em sua beleza ou em sua inteligência. Ela diz a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. O jejum é seu mentor. É sua estratégia de guerra para desarmar o inimigo no reino espiritual antes de enfrentá-lo no reino físico. Jesus, no deserto, ele enfrentou o tentador após 40 dias de jejum. O jejum o esvaziou de sua força humana para que ele pudesse operar na plenitude do poder do Espírito. O jejum e a oração são armas espirituais poderosas. Se você deseja aprender a usá-las, siga este canal e comente: Senhor, ensina-me a guerrear. Após os 3 dias, Ester cruza o lumear. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Ester se vestiu com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do rei. Este é o momento. A fé se torna ação. Ela não vai como uma mendiga, mas se veste com a autoridade de sua posição. Cada passo naquele pátio silencioso é um trovão de coragem. Ela não sabe o que vai acontecer. A lei da morte ainda está em vigor, mas ela caminha na força de 3 dias de intercessão. Ela cruzou o ponto de não retorno. Sua vida está agora literalmente nas mãos do rei e, em última análise, nas mãos de Deus. Os 3 amigos de Daniel diante da fornalha. Se o nosso Deus nos quiser livrar, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles cruzaram o lumear, deixando o resultado com Deus. Há momentos em que a fé exige um passo visível de coragem.
Curta este vídeo agora se você está pronto para dar o seu passo, confiando que Deus irá à sua frente. A primeira prova é superada. O texto diz que ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ela está viva. O inimigo, o espírito de morte, é derrotado pelo favor divino. Seu aliado é a providência de Deus que preparou o coração do rei. Mas a prova de sua sabedoria vem agora. O rei lhe oferece até metade do reino. Em vez de despejar sua petição ansiosamente, ela age com uma estratégia divina. Ela o convida e ao seu inimigo Amã para um banquete, e depois para um segundo banquete. A prova é de paciência e de tempo divino. A sabedoria de Jacó ao encontrar Esaú. Ele não foi de forma confrontativa. Ele enviou presentes à sua frente, preparando o caminho com sabedoria e humildade para acalmar a ira de seu irmão. Enquanto Ester preparava seus banquetes, uma noite, o rei não conseguia dormir. Um evento aparentemente aleatório que mudaria todo o curso da história. Deus estava movendo as peças no tabuleiro em resposta ao jejum de seu povo. Você já agiu por impulso, em vez de esperar pelo tempo perfeito de Deus? A paciência de Ester nos ensina sobre a sabedoria de deixar Deus preparar o terreno. A escuridão desta história é a noite de insônia do rei Xerxes. Enquanto os heróis da história oram, jejuam e planejam, Deus está trabalhando nos bastidores. O rei manda ler o livro das crônicas do reino, e a passagem lida é exatamente a que narra como Mordoqueu, o judeu, salvou a vida do rei de uma conspiração. Que honra e que distinção se deu por isso a Mordoqueu? Pergunta o rei. A resposta? Nada lhe foi feito. Na mesma noite em que Amã, cego de orgulho, constrói uma forca de 22 metros para enforcar Mordoqueu, o rei está planejando como honrá-lo. A escuridão daquela noite foi o palco da reviravolta irônica de Deus, o sonho de Faraó. A noite de perturbação do rei foi o que tirou José da prisão e o elevou ao palácio. Deus usa o sono, ou a falta dele, dos reis para executar seus planos. Deus está trabalhando por você, mesmo quando você não vê. Se você confia na providência soberana dele, curta este vídeo. Aprovação suprema. O segundo banquete. A tensão é máxima. O rei pergunta novamente: qual é a tua petição, rainha Ester? E agora, no tempo perfeito, ela revela tudo. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, poupe-se-me a minha vida e a do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E quando o rei chocado pergunta: quem é esse? Ela aponta o dedo. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. A sala fica em silêncio. A máscara caiu. O inimigo está exposto diante do poder. Este é o momento que o jejum e a oração compraram. Natã confrontando Davi. A história que ele contou encurralou o rei até que Natã pôde apontar o dedo e dizer: tu és o homem. A verdade, revelada no tempo certo, tem um poder devastador. A noite de insônia do rei foi a preparação divina. Quando Ester fez sua petição, o coração do rei já estava inclinado a favor de Mardoque, o judeu, e contra Amã, que queria matá-lo. Deus preparou a vitória antes mesmo da batalha começar. Declare com fé: Deus prepara o meu caminho e me dá a vitória. A recompensa pela coragem de Ester é imediata e poética. O rei, furioso, sai para o jardim. Amã, em desespero, cai sobre o leito de Ester para suplicar por sua vida, no exato momento em que o rei volta, o que só aumenta sua fúria. E então, um dos eunucos revela: eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoque está em casa de Amã. E a ordem do rei é imediata:
enforque-o nela. A recompensa é a justiça perfeita. O inimigo é destruído na armadilha que ele preparou para o justo. A cova dos leões de Daniel. Os acusadores de Daniel foram jogados na mesma cova onde esperavam que ele morresse. A justiça de Deus muitas vezes usa o próprio plano do inimigo para destruí-lo. A justiça pertence ao Senhor. Se você confia que Ele é o seu justo juiz, comente: a vingança pertence a Deus. Mas o caminho de volta mostra que a batalha não acabou. Amã está morto, mas o decreto de morte dele ainda está válido. Uma lei dos medos e persas, selada pelo rei, não podia ser revogada. O caminho de volta é a segunda intercessão de Ester. Ela novamente se arrisca, caindo aos pés do rei, chorando, suplicando pela vida de seu povo. A vitória sobre a pessoa do inimigo não significava a vitória sobre o sistema que ele havia criado. A intercessão de Moisés pelo povo. Mesmo após o bezerro de ouro, Moisés teve que subir novamente ao monte para interceder, para que Deus não destruísse a nação. A intercessão continua mesmo após a crise inicial. A ressurreição do povo judeu acontece através de um novo decreto. Se a antiga lei não podia ser anulada, uma nova lei poderia ser criada para contra-atacá-la. O rei dá a Ester e a Mardoqueu seu anel de selar e autoridade para escreverem o que quisessem. O novo decreto dava aos judeus o direito de se reunirem, de se defenderem e de destruírem qualquer força que os atacasse no dia determinado. O que era um dia de extermínio se tornou um dia de libertação e vitória. A nação que estava sentenciada à morte ressuscita com autoridade e poder para lutar. A ressurreição de Cristo. A lei do pecado e da morte nos condenava, mas a ressurreição trouxe uma nova lei, a lei do Espírito de vida, que nos libertou. A autoridade, a revelação que Ester nos entrega, é o poder da intercessão estratégica, ungida pelo jejum e pela coragem. Ela nos ensina que Deus nos coloca em posições de autoridade não para nosso próprio benefício, mas para sermos a voz daqueles que não têm voz. E para comemorar esta virada milagrosa, Ester e Mardoqueu instituem a festa de Purim, um tempo de alegria, de troca de presentes e de lembrança. A autoridade que eles retornam é um legado de fé, um memorial eterno de que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo uma órfã escondida, para anular os decretos do inferno e estabelecer a sua vontade. A grande comissão é a autoridade que Jesus nos deu para ir e reverter o decreto de morte do pecado sobre a vida das pessoas, anunciando a vida que há nele. Talvez você se sinta como Ester antes do chamado, seguro, confortável, talvez até escondendo sua verdadeira identidade para se encaixar. Mas olhe ao redor, há um decreto de morte contra esta geração, contra nossas famílias, contra os valores do reino de Deus. E a pergunta de Mardoqueu ecoa através dos séculos e chega até você hoje, no seu palácio, no seu escritório, na sua igreja. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Sua posição não é um acidente. Sua influência não é uma coincidência. É uma plataforma divina para um propósito eterno. Chegou a hora de parar de se preocupar com as leis dos homens e começar a invocar as leis do céu. Chegou a hora de convocar o seu jejum. 3 dias. Não para mudar a mente de Deus, mas para alinhar a sua com a dele, para receber a estratégia, a coragem e o favor para entrar na sala do trono e interceder pela sua geração. Não sabemos o que teria acontecido se a Ester tivesse se calado, mas nós sabemos o que aconteceu porque ela agiu. Ela arriscou tudo e uma nação foi salva. Qual será a sua história? Você vai se calar ou vai se levantar para um tempo como este? Se você aceita o chamado para ser uma Ester em sua geração, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Queremos te equipar para reinar em vida. O mundo precisa de mais Esteres. Compartilhe este vídeo com todas as pessoas corajosas que você conhece, especialmente as mulheres de fé.
vamos levantar um exército de intercessores e declare sua disposição para ser usado por Deus comentando, para tal tempo como este. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester 4:14.